Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Por favor, tomarem os vossos lugares. Muito boa tarde, Sr. Ministro da Defesa Nacional. É com muito gosto que aqui o temos nesta sessão inaugural da sessão legislativa. Esta reunião foi convocada depois de eu ter conversado com o Sr. Ministro, no sentido de o Sr. Ministro apresentar à Comissão e discutir com a Comissão o relatório de fim de missão previsto no número 2 do artigo 5º da Lei nº 46/2003 sobre o envolvimento dos contingentes militares portugueses no estrangeiro e, em particular, no respeitante ao fim das missões que as Forças Armadas portuguesas tiveram no Afeganistão nos últimos 20 anos. Acordámos uma grelha para esta audição que foi comunicada ao Sr. Ministro e aos senhores deputados, na qual se prevê uma intervenção inicial do Sr. Ministro de cerca de 8 minutos, depois uma primeira ronda dos grupos parlamentares de 5 minutos com resposta individualizada por parte do Sr. Ministro, a que segue uma segunda ronda a cada um dos grupos parlamentares de 3 minutos cada uma, com direito também à resposta individualizada do Sr. Ministro, e por fim uma terceira ronda para os seus deputados poderem inscrever livremente, se assim o entenderem, dispondo para o efeito de 2 minutos para cada intervenção, e o Sr. Ministro responderá em conjunto com o tempo igual àquele que tenha sido o tempo gasto pelos seus deputados. Agradecer a disponibilidade e a vontade expressa pelo Sr. Ministro para aqui apresentar este relatório e, sem mais demoras, dar-lhe a palavra. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados, senhoras deputadas. Começo por dar conta da importância que atribuo a esta audição da Comissão de Defesa Nacional, enfim, uma audição extraordinária proposta pelo Sr. Presidente, ao qual tive muito gosto em aceder. No quadro dos poderes legais atribuídos à Assembleia da República, esta é uma ocasião para fazermos em conjunto o balanço de 2 décadas de empenhamento nas Forças Nacionais destacadas no Afeganistão desde o 11 de setembro de 2001. E eu queria começar por sublinhar precisamente que as sucessivas missões da NATO, mandatadas para o efeito pela Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, foram a nossa resposta solidária ao mais mortífero ataque terrorista da história, que foi preparado, planeado e coordenado pela Al-Qaeda a partir do refúgio que lhe era dado pelo regime dos talibãs no Afeganistão. Esse atentado visou deliberadamente matar o maior número possível de civis, causou a morte a 2.900 pessoas, entre os quais 9 portugueses e luso-descendentes. E motivou, por isso, pela primeira e única vez, a evocação do artigo 5º do Tratado fundador da NATO, portanto, o artigo que diz que um ataque contra um Estado-membro será tratado como se fosse igualmente um ataque a todos os outros. Nestas circunstâncias, e independentemente de outras razões, nunca poderíamos ter recusado a nossa participação nestas missões que foram as primeiras operações prolongadas e conjuntas de combate da história da Aliança Atlântica. Naturalmente que hoje é evidente que não foram atingidos todos os objetivos destas missões. No entanto, um objetivo absolutamente vital para a segurança de Portugal foi plenamente atingido, nomeadamente o do reforço da credibilidade do artigo 5º e com ele da própria NATO como um pilar de segurança e de paz do espaço euroatlântico em que nos inserimos. Também foi atingido um segundo objetivo fundamental, que foi impedir que outros ataques terroristas fossem levados a cabo contra os nossos países a partir do Afeganistão. Quero, neste balanço, também destacar as excepcionais qualidades humanas e operacionais que foram reveladas pelos nossos militares em múltiplas e diversas missões neste cenário, que foi de grande exigência e de extremo risco. Aliás,
risco tal que a grande maioria dos outros contingentes, ao contrário dos nossos contingentes, operavam com grandes restrições ao seu emprego efetivo. Ao longo destas últimas 2 décadas, Portugal enviou para o Afeganistão 4.620 militares dos 3 ramos das Forças Armadas e quero aqui agradecer publicamente a forma exemplar como esses militares desempenharam as tarefas de que foram incumbidos. Incluo nestes agradecimentos, naturalmente, a equipa de 4 militares que foi enviada para coordenar a evacuação dos refugiados afegãos ligados às forças da NATO, em coordenação com os nossos parceiros que ainda mantinham forças no terreno, em circunstâncias de risco muito elevado que se viveu em Cabul nos últimos dias de agosto. Podemos, naturalmente, numa democracia, discutir livremente se estas missões fizeram ou não sentido para o nosso entendimento da defesa dos valores e dos interesses de Portugal. Da minha parte, a resposta é inequivocamente positiva quanto a essa pergunta. Mas, independentemente desse debate, não devemos deixar de valorizar os militares portugueses que no Afeganistão serviram o nosso país com dedicação, com empenho, na relação com a população civil, com sacrifício heroico, inclusive da própria vida. Temos o dever de recordar, neste momento de balanço, e a toda a hora, que no Afeganistão perderam a vida ao serviço de Portugal 2 dos nossos melhores. O primeiro sargento de infantaria, comando João Roma Pereira, e o soldado paraquedista Sérgio Pedrosa, e vários outros regressaram feridos. Permitam-me um breve relato histórico. De 2002 até 2014 tivemos a Força Internacional de Apoio à Segurança, o ISAF, mandatada pelas Nações Unidas e constituída por forças de mais de 30 países. Ela foi substituída a partir de 2015 até ao final de maio de 2021 pela missão da NATO, a Resolute Support Mission, também mandatada pelo Conselho de Segurança, com o objetivo de transferir para o governo do Afeganistão, de uma forma gradual e responsável, a tarefa de manutenção da segurança no seu país. Nestas 2 missões, as Forças Armadas participaram com múltiplas capacidades, incluindo, nomeadamente, uma equipa sanitária para apoio às forças da coligação, que trabalhava também nos centros de saúde locais, vários destacamentos de C-130, equipas de controladores de tráfego e controladores aéreos táticos, equipas de bombeiros e meteorologistas, várias forças de intervenção rápida, de comandos e paraquedistas, várias equipas de mentoria e ligação operacional, várias células de informações, que foram capacidade fundamental num conflito com um inimigo apostado a levar a cabo ataques de surpresa, e várias forças de reação rápida que nos últimos anos garantiram a segurança do aeroporto de Cabul. E aquilo que resulta desta experiência, essencialmente, é a confirmação de que podemos contar com as nossas Forças Armadas como um instrumento excepcional para a nossa ação externa e para o prestígio do nosso país junto de parceiros e aliados. Dito isto, é evidente que as missões no Afeganistão não atingiram todos os objetivos desejados. Decorre atualmente na NATO uma reflexão aprofundada e cuidada no sentido de recolher lições, quer ao nível tático e operacional, quer ao nível estratégico. E este trabalho contribuirá certamente para os novos documentos estratégicos orientadores ao nível da NATO, da União Europeia e também o novo conceito estratégico de defesa nacional em Portugal, previsto para 2022. É evidente que com o colapso do governo afegão e a entrada em Cabul dos Talibã, muito daquilo que foi alcançado ao longo destes anos deixou de ter qualquer tipo de viabilidade, nomeadamente o respeito pelos direitos humanos, em particularmente os direitos das mulheres, passando pelo combate aos santuários do terrorismo. E esta realidade obriga a uma reflexão cuidada daquilo que foi a experiência dos últimos 20 anos. Uma primeira reflexão, a meu entender, é que é sempre preciso lucidez de propósitos nas nossas intervenções militares externas. A projeção de meios militares deve obedecer a prioridades estratégicas claramente definidas e que sejam pragmáticas e realistas. Em segundo lugar, aquilo que se passou no Afeganistão recorda a lição evidente de que não queremos e não podemos substituir-nos aos atores locais na procura de paz e de segurança. Devemos, portanto, ser eficazes no trabalho de treino e de capacitação das forças dos parceiros locais, mas num quadro de sustentabilidade no contexto local.
Em terceiro lugar, talvez a conclusão mais importante seja que temos de melhorar os nossos mecanismos de diálogo político e estratégico transatlântico. Este processo tem forçosamente de incluir o reforço da dimensão da defesa da União Europeia e, consequentemente, do contributo europeu para a NATO. Para terminar, destacaria que, num inquérito recente, verificou-se que 69% dos portugueses consideram que iremos viver durante a próxima década num mundo cada vez mais perigoso. E, infelizmente, creio que têm razão. O terrorismo e outras formas de criminalidade transnacional não vão desaparecer. Várias potências rearmam-se a grande velocidade, tirando o máximo partido de tecnologias disruptivas emergentes. Assistimos cada vez mais a eventos climáticos extremos que resultam em emergências complexas, na resposta às quais as Forças Armadas têm mostrado ser indispensáveis. Em suma, a sociedade portuguesa percebe claramente que vivemos num mundo que está longe de ser pacífico, um mundo no qual as nossas Forças Armadas são cada vez mais essenciais. Seria, portanto, um erro trágico sermos complacentes e não continuarmos a investir na nossa defesa, nas nossas parcerias e alianças, como são as melhores garantias de dissuasão das ameaças e as melhores formas de defesa contra essas ameaças. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua exposição. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, PSD, se faz favor, tem a palavra. Dispõe de 5 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos. Antes de mais, agradecer a sua presença para vir aqui discutir e apresentar este relatório que, de alguma forma, pretende sinalizar o fim de uma missão, provavelmente, sem dúvida, a missão mais longa da NATO, sobretudo ao abrigo do artigo 5º do Tratado, mas que efetivamente compreende o empenhamento de cerca de 4.600 militares. Foi uma missão ou um conjunto de missões que se estendeu por 2 décadas. Eu gostaria de começar por saudar a elaboração do relatório, que é descritivo e realmente taxativo, mas gostaria de deixar aqui algumas notas que eu julgo que poderiam ser acomodadas em futuros relatórios e que serviriam para nos trazer um conjunto de mais informação que eu julgo ser relevante. Por exemplo, existe aqui pouca análise crítica ou pouca análise política que seria importante também esclarecer, porque a lei do envolvimento pede exatamente isso, a questão da fundamentação, muitas vezes, de algumas das opções que foram tomadas e, portanto, ajudava a tornar o relatório mais compreensivo, digamos assim. Depois, gostaria de o ouvir, uma vez que o relatório, portanto, o relatório compreende o período desde o início até 31 de maio de 2021, mas refere aqui na página 16 relativamente ao emprego de 3 elementos que foram em missão ainda no mês de junho de 2021 e, portanto, era importante também perceber a que título e, portanto, o que é que aqui aconteceu, sobretudo se tivermos em consideração que a retirada efetiva de todo, portanto, do fim desta missão foi no período de agosto e, portanto, e a mais conturbada, digamos assim, que até exigiu o envio de 4 elementos portugueses que incorporaram o contingente espanhol e, portanto, seria pertinente também percebermos o que é que se passou neste período, sobretudo porque o relatório é assinado pela DGPDN dia 9 de setembro, ele é enviado para o seu gabinete e, portanto, seria pertinente que este tempo não fosse, de alguma forma, esquecido, até para nós termos essa informação. E, portanto, passando já para as questões que gostaria também de realçar, seria importante também termos aqui, como forma de cumprirmos as regras de accountability e de prestação de contas, e até para termos esse impacto, por exemplo, os custos que uma operação, uma missão desta natureza tem para o nosso país.
Concretamente, para nós percebermos, ao longo de 20 anos, 4.600 militares e equipamento, seria importante para o futuro começarmos a ter esta perspectiva. Eu julgo que também nos ajudava a compreender o impacto que isto tem também para o empenhamento de militares. Depois, gostaria também de perceber uma coisa. A questão do fundo que nós nos comprometemos a empenhar 1 milhão de euros por ano, que depois acabou por ser estendido até 2024, ora, considerando a saída e a forma como esta saída ocorreu no passado mês de agosto, pergunto, Sr. Ministro, se mantém este empenhamento de 1 milhão de euros anuais em projetos locais. Portanto, como é que vão ser feitas as negociações com os talibãs, portanto, e com a nova governança, digamos assim, e gostaríamos de receber mais informação detalhada também sobre os projetos que foram escolhidos e quais os critérios que vão presidir a esse empenhamento desse valor, digamos assim, dos fundos. Depois, perceber o ponto de situação dos refugiados, quantos refugiados é que vamos continuar a receber, se vamos ou não, e de que forma é que esses refugiados vão ser recebidos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos. O Sr. Ministro tem a palavra para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, é possível sempre melhorar os relatórios que são apresentados. Este é um momento para podermos aqui na Comissão de Defesa Nacional ter uma troca de opiniões sobre a fundamentação de natureza mais política, mais estratégica, mas isso não obsta a que possa também estar presente e está de algum modo, talvez não ao nível daquilo que poderia estar no relatório. Em relação aos 3 elementos que estavam presentes em junho, são elementos, digamos, que estavam a arrumar a casa depois da saída do nosso contingente no final de maio. Portanto, foram elementos que ficaram apenas alguns dias durante o mês de junho para devolver, por exemplo, o equipamento que não era nosso e que tinha sido emprestado às nossas forças e outros aspectos mais de natureza logística naquela altura. E, portanto, não há uma relação com a equipa que é enviada em agosto, com menos de 24 horas de pré-aviso, e que é enviada com apoio logístico espanhol. Faço essa precisão apenas para dizer que não estavam tecnicamente incorporados no contingente espanhol, mas beneficiaram do apoio de transporte e também outro apoio lá e apoio também de outras nações no aeroporto, enquanto lá estiveram, nos pouco mais de 48 horas que lá estiveram. Essa foi uma missão extremamente de alto risco, mas os nossos militares estavam devidamente preparados, fizeram um excelente trabalho, um trabalho notável nesse curto período de tempo e num contexto de grande caos, para ser absolutamente franco, num contexto em que a autoridade sobre tudo aquilo que se passava no aeroporto não era da NATO, uma instituição na qual participamos, mas era um controle efetuado pelos Estados Unidos e, portanto, o diálogo era muito menos do que... E a atenção em relação àquilo que são as preocupações, foram as preocupações de outros países, enfim, era menor do que o desejável. Os custos, naturalmente que a Assembleia da República, ex ante e ex post, tem informação sobre o nosso orçamento, incluindo o montante afetado às Forças Nacionais destacadas, que tem sido, enfim, foi este ano, 2021,
70 milhões de euros, apenas uma pequena parte desse montante relaciona-se com o Afeganistão, outras partes têm a ver com participação nas nossas missões da NATO e a CNMG1, ou a missão na República Centro-Africana, no Mali, etc. Portanto, podemos fazer a posteriori essas contas, dividindo aquilo que em cada ano se afetou a esta missão no Afeganistão, mas essa conta eu não a tenho aqui discriminada. Em relação ao montante do fundo dado todos os anos ao Fundo do Exército Nacional Afegão, e que se dedicava essencialmente a projetos de natureza sanitária militar, isto é, apoio ao sistema médico-militar afegão, entre outros, poderemos facultar informação específica sobre os projetos que foram apoiados. A informação que nos é dada pela NATO, porque este montante está um fundo gerido no seio da NATO e, portanto, nós transferíamos 1 milhão para a NATO, que depois ia sendo gasto. Temos ainda e naturalmente que, a partir do momento em que a NATO saiu de Cabul, e particularmente da forma como saiu, esse fundo foi congelado e, portanto, não houve mais transferências. Temos cerca de 5 milhões de euros a reaver e estamos a trabalhar com a NATO e com todos os aliados no sentido de organizar esse processo de restituição das verbas que não foram utilizadas. Quanto aos refugiados, nós temos atualmente em Portugal, com os mais 10 que chegaram hoje, 197. E mantemos a abertura, estamos em diálogo quanto à possibilidade de receber mais, mas, como se sabe, estão a sair do Afeganistão neste momento a conta-gotas, devido às restrições impostas pelo regime talibã, mas a nossa disponibilidade para receber mais do que isso é manifesta, temos essa abertura e estão a ser apoiados essencialmente pela Secretaria de Estado de Integração e Migrações, mas num trabalho de equipa, onde o Ministério da Defesa Nacional também participa o MAI, através do CEF, e outras entidades do Estado português, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, por aí fora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Lara Martinho, Partido Socialista, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, e agradeço a vinda do Sr. Ministro hoje à nossa Comissão para que possamos também fazer aqui este balanço, este debate da missão das Forças Armadas Portuguesas no Afeganistão, que terminou no mandato do Sr. Ministro, mas que iniciou-se já há 20 anos e, portanto, percorreu vários governos de diferentes cores políticas, da mesma forma que esta guerra foi iniciada por Bush em 2001 e acabou por se estender a diferentes administrações norte-americanas com visões diferentes sobre a guerra e sobre o envolvimento militar norte-americano no Afeganistão. O objetivo desta audição é, de facto, nós debatermos a missão das Forças Armadas Portuguesas no Afeganistão, mas julgo que será importante também percebermos um pouco o enquadramento em que toda esta guerra surge e também como é que ela vem depois o fecho e a saída, digamos, abrupta do Afeganistão em agosto. Nós sabemos o que levou à invasão do Afeganistão, sendo esta a missão mais exigente da história da NATO e a primeira vez que o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte foi evocado, como o Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial. A vontade política assumida de retirar as tropas do Afeganistão tem também mais de 10 anos, e de facto a presença militar começou a diminuir a partir de 2014, foi mesmo anunciado o fim das principais operações de combate, virando-se o foco para missões de treino e capacitação das forças militares e de segurança afegãs, mas em 2018 o Presidente dos Estados Unidos da América, de então, decidiu que era a altura de trazer para casa todos os militares norte-americanos no Afeganistão e decidiu entrar em negociação com os próprios talibãs, sem envolver o governo afegão eleito e sem envolver também os parceiros da NATO, que foram cruciais no suporte político-militar da presença no Afeganistão. E por isso fica quase a pergunta no ar de que
negociar com os talibãs, excluindo o governo afegão eleito, as forças armadas nas quais foram investidos milhões e milhões de dólares, e os próprios parceiros da NATO, não foi à partida, se não foi à partida também de alguma forma reconhecer que eram os talibãs os legítimos herdeiros do poder no Afeganistão e também assim vaticinar o próprio fim do governo afegão eleito. E talvez isto explique muito daquilo que aconteceu com a saída e durante o processo final da saída do Afeganistão. E eu faço esta nota preambular, Sr. Ministro, porque sei que é muito fácil e tentador apontar o dedo a quem toma decisões e tem de gerir crises no presente, esquecendo e ignorando aspectos estratégicos fundamentais do passado que convém serem recordados, que não podem também ser esquecidos neste debate. E os contributos que a NATO e a ONU e aos quais Portugal se juntou também não podem ser esquecidos, e estes contributos que deram para o desenvolvimento do Afeganistão. Aumentou-se a esperança média de vida, diminuiu-se a mortalidade infantil, melhoraram-se as condições e o acesso à higiene pessoal, assim como à água potável, construíram-se milhares e milhares de quilómetros de estradas, avançou-se muito no domínio da alfabetização e escolarização, e os dados do Human Rights Watch de 2001 demonstram que em 2001 apenas 773 mil crianças iam à escola primária, por volta de 2018 já o número atingiu os 6,5 milhões, para não falar do acesso à rede móvel, à internet e dos avanços nos direitos humanos, concretamente nos direitos das mulheres, que infelizmente agora vêm revogados esses mesmos direitos e a sua liberdade e dignidade. E, portanto, mas focando de facto a missão e o fim da missão das Forças Armadas Portuguesas no Afeganistão, que aqui nos traz, participámos em 3 missões, como o Sr. Ministro aqui no início referiu, e ao longo de todos estes anos foram cerca de 5 mil militares portugueses, todos os ramos das Forças Armadas envolvidos, e nós queríamos também, de facto, salientar e lamentar o falecimento dos 2 militares portugueses integrados em missão de combate ao terrorismo internacional e de estabilização sob os auspícios das Nações Unidas, ao 1º Sargento de Infantaria Comando João Roma Pereira e ao soldado paraquedista Sérgio Pedrosa, o nosso mais profundo reconhecimento e homenagem, portanto, a estes 2 militares. E gostaria também de destacar os contributos no domínio social e financeiro em áreas não militares. O Sr. Ministro já aqui também referiu a questão do Afghan National Army Trust Fund e como é que o estado em que ele está, e, portanto, mesmo para terminar, e porque já tem pouco tempo, gostaria de colocar-lhe aqui algumas questões, nomeadamente sobre o impacto que esta saída repentina do Afeganistão terá nas missões de Nation Building, no seio da NATO e das Nações Unidas, que impactos é que poderá ter também na própria relação transatlântica e no papel da NATO e na redefinição das orientações de política externa e segurança da União Europeia e ao nível também da revisão do conceito estratégico da NATO e sobretudo, perceber o que é que poderia ter sido feito de forma diferente para que não conhecêssemos o trágico desfecho que hoje conhecemos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martins. O Sr. Ministro tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Bom, efetivamente, refere vários pontos que são muito importantes na contextualização e na análise de conjunto deste período e vou procurar pegar em vários desses pontos e, enfim, refletir um pouco sobre essas questões. Em primeiro lugar, a sua referência ao facto da vontade política de retirada já ter uma década, creio que é importante, ou seja, esta missão das 2 sucessivas missões da NATO, sempre com mandatos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nunca representaram a vontade por parte dos países ocidentais ou por parte da comunidade internacional representada pelas Nações Unidas, de ficar eternamente no Afeganistão. Havia uma ideia de que temos de criar condições para a nossa própria retirada. E aquilo que falhou foi esse processo de criação de condições para a retirada.
e é sobre isso que devemos incidir, fazer incidir as nossas análises. O acordo que referiu de fevereiro de 2020 entre os Estados Unidos e os Talibã, e sublinho, é entre os Estados Unidos, não foi entre a NATO, os aliados não foram consultados ou envolvidos no processo. E do lado afegão foi com os Talibã, não foi com qualquer outro representante do povo afegão e não foi com o próprio governo afegão. Portanto, esse acordo dos Estados Unidos-Talibã foi um acordo essencialmente feito sob pressão de dinâmicas políticas internas dos Estados Unidos. Não obedeceu a uma lógica dominada pela ideia de que, saindo do Afeganistão, era necessário deixar um país estável e com uma transição pacífica. E esse processo representa, enfim, não sou analista, mas muitos têm concordado que esse processo representa, entre outras coisas, uma manifestação de falta de vontade de continuar e uma vontade de sair a qualquer custo. O custo foi aquele que se veio a verificar em agosto de 2021, nomeadamente a entrega do país aos Talibã e uma saída desordenada por parte da missão da NATO no Afeganistão. Portanto, creio que, olhando retrospectivamente, e não é preciso que a análise seja retrospectiva, portanto, era evidente também já em 2020, logo a seguir ao acordo, de que era um mau acordo que, a ser respeitado, só poderia resultar mais mês, menos mês, neste desfecho, com mais caos ou menos caos no aeroporto no momento de saída. E, portanto, é de lamentar que não tivesse havido a devida concertação e reflexão com a comunidade internacional no seio das Nações Unidas e com os aliados no seio da NATO. E creio que uma das lições fundamentais é precisamente que o sucesso de operações complexas como estas requerem outro tipo de diálogo e não podem estar reféns de conjunturas políticas em outros países, e neste caso, nomeadamente, nos Estados Unidos. Creio que fez muito bem em assinalar os dados que existem, e existem muitos outros, sobre as melhorias neste período de 20 anos. Isto é um período que não pode, por ter começado com o regime talibã e por acabar com o regime talibã, não pode ser considerado um período em que nada aconteceu. Pelo contrário, dezenas, centenas de milhares de raparigas foram à escola, que não teriam ido, milhões. Centenas de milhares de mulheres frequentaram a universidade. Os dados sobre saúde, sobre educação, sobre direitos humanos são claros e inequívocos. E eu creio que esses 20 anos deixam sementes. A sociedade afegã não é aquela que era em 2001 e a minha esperança é de que isso se venha a repercutir de forma positiva no futuro. Sobre as missões chamadas Nation Building, é matéria para longa conversa, mas algumas ilações são desde logo evidentes e que é necessário, nomeadamente, que é necessário frieza de análise e não sermos vítimas de narrativas construídas pelas nossas próprias missões sobre aquilo que se está a passar no terreno. Acreditar naquilo que nós desejaríamos que fosse verdade é um largo caminho andado para cometer erros graves e creio que no caso do Afeganistão houve vários momentos, há vários aspectos em que esse processo foi patente. Estou com o tempo esgotado, mas espero ter a oportunidade de voltar a esta temática durante a audição. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda agradece o relatório que recebemos sobre a presença das missões portuguesas no Afeganistão e que envolveu, portanto, a participação de Portugal nessas missões, no quadro das Nações Unidas
e também das missões no quadro da NATO, desde 1 de janeiro de 2002 até maio de 2021. Portanto, temos a missão, durante a missão de ISAF, portanto, há a morte dos militares que o Bloco de Esquerda lamenta profundamente e só espera que as famílias continuem a ser devidamente apoiadas, ou que sejam devidamente apoiadas, e estas missões, como o Sr. Ministro frisou e que vem no relatório, diz que envolveu 4.620 militares. E também diz o relatório que, na sequência dessas duas missões, da ISAF e da RSM, os aliados e parceiros da NATO, portanto, continuaram a apoiar com outros instrumentos o Afeganistão, o seu povo, as suas instituições, para promover a segurança e defender, portanto, os ganhos, enfim, conquistados durante esses últimos 20 anos. E temos objetivos, também segundo o relatório: ajudar o Governo na assessoria política para o processo de paz, apoiar o Governo na estratégia nacional no controle de drogas, promover os direitos humanos. Bom, isto é o que diz o relatório, portanto, é muito factual, mas isto, politicamente, sabemos que tudo isto falhou e tudo isto ruiu que nem um baralho de cartas. Também, ainda no âmbito da NATO, a missão, portanto, da ISAF, da qual Portugal fazia parte, e passo a citar, era criar as condições para que o governo afegão pudesse exercer, portanto, a sua autoridade em todo o país e capacitar as forças de segurança nacional afegãs. Mas, como eu disse, Sr. Ministro, é um facto que isto falhou rotundamente. Aliás, é o maior falhanço da NATO desde a sua criação, e quem o disse foi Armin Laschet, o homem que Angela Merkel queria que lhe sucedesse na chancelaria alemã. Portanto, tudo isto ruiu com um baralho de cartas, e 20 anos depois de todo este trabalho, o Talibã regressam ao Afeganistão e voltam a impor a Sharia, praticamente, apesar da propaganda, enfim, que fizeram, portanto, e voltam a sentar-se, portanto, no poder em Cabul. O Bloco de Esquerda considera que foi uma derrota e uma humilhação do Império Americano, dos americanos, mas também da NATO, da qual Portugal faz parte. E a seguir à derrota e fuga americana de Saigão no Vietnã do Sul em 1975. Os gastos com o regime afegão para armar 300 mil soldados, portanto, só estes gastos totalizaram 2 bilhões de dólares. Já agora, o próprio secretário-geral da NATO, Sr. Ministro, Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, disse que os chefes de Cabul sabiam que o dia viria e fugiram. Também criticou os aliados pelo facto de uma potência se ter chegado à frente para pagar e aguentar a ocupação assim que Washington assinou o acordo com os talibãs. Isto não deixa de ter uma grande gravidade. Afinal, todos sabiam que isto ia chegar. Sr. Ministro, por exemplo, este mês, no dia 21 de setembro, há um jornalista, o Martin Bullard, escreveu um artigo no Mundo Diplomático, onde diz o seguinte, eu passo a citar: nunca um país terá merecido tanto o seu sobrenome, cemitério de impérios. Depois de ter expulsado os mongóis e os persas, o Afeganistão pôs fora do seu território o Reino Unido no século XIX, a União Soviética no século XX e os Estados Unidos no século XXI. E continua a dizer o seguinte: os Estados Unidos, no termo da mais longa guerra da sua história, 2 décadas, e depois de terem recrutado para a sua cruzada nada menos que 38 países sob o comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte, retiram-se com um fiasco absoluto. Muito simbolicamente, as suas tropas partem num salve-se quem puder geral, quando se aproxima o 20º aniversário dos atentados do World Trade Center e do Pentágono. Fim de citação. Bom, Sr. Ministro, é o que temos, de facto. Objetivos. Bom, enquanto lá estiveram os países do Ocidente, enfim, durante aquele período, houve algum avanço civilizacional, com certeza, a nível urbano, mas o resto do país deu no que deu. E não deixa de ser estranho que, enfim, que se tenha assistido tudo isto. O próprio jornalista diz que o Afeganistão foi transformado numa imensa cleptocracia. E, Sr. Ministro, não registra a tentação ainda
de citar, ainda tenho tempo, e peço desculpa ao Sr. Presidente, do coronel Christopher Colenda, um dos consultores do exército americano, que ele diz o seguinte: eu gosto de recorrer à analogia com o cancro. A pequena corrupção é como o cancro da pele. Temos meios de enfrentar. A corrupção de nível superior no interior do Ministério é como o cancro do cólon. É mais grave, mas se for detectado a tempo, é curável. Já a cleptocracia é como um cancro do cérebro, é fatal. Fim de citação. Sr. Ministro, só uma pergunta. O governo português não sabia nada do que se passava relativamente a esta matéria? Nunca teve indicações, nunca foi avisado sobre a situação, sobre a imensa corrupção que graçava naquele regime? E já agora, Sr. Ministro, de facto, não deixa de ser lamentável, só para terminar, Sr. Presidente, mesmo já agora final. O facto de ter havido uma total descoordenação entre os Estados Unidos e os parceiros da NATO e que levaram, enfim, nem foram consultados, pelos vistos. Bom, no fundo, Sr. Ministro, se isto foi de facto ou não uma colossal derrota dos Estados Unidos, mas também da NATO, enfim, esta saída do Afeganistão desordenado, como nós vimos. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Efetivamente, eu entendo, Sr. Deputado, a sua dificuldade em enquadrar aquilo que foram, como diz, períodos de avanço civilizacional durante esses 20 anos, com a vontade de colocar o título de derrota na análise que faz. Não vale a pena tapar o sol com a peneira. Não direi de todo que aquilo que foi o cômputo de 2 décadas de missões no Afeganistão tenha sido satisfatório. Não o farei de todo. Mas penso que vale a pena sublinhar, não sei se concordará ou não comigo, mas é nossa convicção profunda, que a entrada no Afeganistão por parte de forças portuguesas enquadradas em missões internacionais foi plenamente justificada. Foi plenamente justificada, atendendo ao ataque que teve lugar a partir do território afegão contra um aliado nosso, e a nossa expectativa é que, se tivéssemos sofrido nós um ataque semelhante, os nossos aliados também estariam lá para nos apoiar ombro a ombro, como nós estivemos com os americanos e com tantos outros, como diz corretamente, não só na NATO, mas muito para além da NATO. Portanto, essa convicção permanece na análise que temos de fazer sobre estes 20 anos. Em relação ao processo de reorganização do país que teve de ter lugar e que teve lugar sob os auspícios das Nações Unidas, que organizaram eleições e com mandatos também para a NATO, no ISAF e no RSM, claro que houve falhanços tremendos. As eleições foram amplamente fraudulentas. Sabemos-lo perfeitamente, soubemos-lo à altura. Houve grandes debates e polémicas e demissões. Recordo da demissão o número 2 da missão das Nações Unidas, responsável pela organização das eleições, o Peter Galbraith, e, portanto, esta matéria foi objeto de muito debate. A linha que venceu, fácil dizê-lo erradamente a posteriori, a linha que venceu foi uma linha que dizia: este é o preço que temos de pagar, releia-se as eleições com elevada dose de fraude, o preço que temos de pagar pela paz, é o preço que temos de pagar pela integração dos senhores de guerra. Essa integração nunca aconteceu e, portanto, é evidente que a posteriori é forçoso reconhecer isso. Mas também é muito importante compreender que a criação de instituições sólidas, a criação de um Estado afegão que fosse visto pelos afegãos como
parte das fonte de soluções para os seus problemas e não como parte da razão dos seus problemas. Esse processo é tremendamente complexo e não passa pela simples, ou melhor, a simples condenação das duas missões da NATO, ISAF e RSM, ultra simplifica e, no fundo, também deturpa aquilo que foram a realidade desses 2 anos. Sobre a questão da cleptocracia, eu só posso concordar com a citação que nos trouxe aqui à Comissão Nacional de Defesa, a Comissão de Defesa Nacional. Eu creio que, de facto, a corrupção em pequena escala é um convite para a corrupção em maior escala e que a cleptocracia que se verificou durante alguns anos no Afeganistão foi uma causa fundamental, uma causa profunda, uma causa absolutamente incontornável para o colapso do regime que se veio a verificar. O regime não tinha legitimidade, não tinha o apoio, foi um regime edificado com eleições fraudulentas, um regime baseado na corrupção generalizada e, naturalmente, que os afegãos não se sentiram disponíveis para apoiar esse regime quando o apoio militar externo foi retirado. E, portanto, com certeza que lhe digo com toda a sinceridade que uma análise fria, lúcida, feita com esta distância, que afinal é curta, mas que é uma distância que já permite olhar para toda aquela janela dos 20 anos, tem de incluir esses aspectos na análise sobre as razões do falhanço. E prefiro de longe essa palavra falhanço, que é inelutável, não pode ser classificado de outra maneira, do que a ideia de uma derrota. A ideia de uma derrota passaria pela noção de que, afinal, nada valeu a pena quando, nas suas palavras, houve avanços civilizacionais e quando estivemos disponíveis para estar ao lado dos nossos aliados no momento em que a nossa solidariedade era necessária. E julgo que isso nós, enfim, repetiríamos e repetiremos sempre que circunstâncias como estas se proporcionem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, os meus cumprimentos no início desta terceira sessão legislativa. Eu creio que esta reunião se justifica plenamente. Eu queria, neste momento, lamentar que esta decisão de retirar os militares portugueses do Afeganistão não tenha sido uma decisão soberana do Estado português e que não tenha sido feita há muito tempo. Claro que, e só temos de lamentar neste momento, desde logo a perda da vida de 2 militares portugueses nesta missão e todo o empenhamento, toda a utilização de recursos humanos das Forças Armadas Portuguesas, que tanta falta nos fazem, nesta missão do Afeganistão e também o dinheiro que gastamos nesta missão. E, obviamente, que a dedicação e a competência dos militares portugueses não está em causa e isso, naturalmente, em qualquer teatro operacional deve ser enaltecido. Agora, lamento que não tenha sido uma decisão soberana e creio que importaria, talvez, que já que estamos a falar da história dos talibãs, dos últimos 20 anos, lembrar que os talibãs não nasceram há 20 anos e que nos anos 80 os talibãs, ainda há registros da época, eram recebidos triunfalmente na Casa Branca pelo presidente Ronald Reagan como combatentes da liberdade. Inclusive o senhor Osama Bin Laden era um convidado de honra da Casa Branca. E, portanto, os talibãs, a partir de 2001, foram tratados como, permitam-me, enfim, a facilidade da comparação, como o cão que perdeu no dono e tem que ser abatido. Mas importa não esquecer quem era o dono. Bom, mas, indo agora a estes últimos 20 anos, eu creio que a consideração do Sr. Ministro, que
que a entrada, a participação nas missões no Afeganistão era uma exigência, decorre do facto de sermos aliados dos Estados Unidos, a pergunta que eu tenho que fazer é se não tem que haver uma decisão soberana sobre esse envolvimento. Ou seja, seja quais forem as circunstâncias, havendo um pedido dos Estados Unidos, ou, enfim, Portugal tem sempre que aceder. Eu lembro que, quando os Estados Unidos decidiram lançar a guerra do Iraque, o Partido Socialista apresentou uma moção de censura ao governo de Durão Barroso por ter patrocinado a Cimeira das Lajes. E, aliás, o PCP também o fez, mas o Partido Socialista, nessa altura, criticou veementemente o facto, a posição seguidista do governo de Durão Barroso relativamente aos nossos aliados, e, aliás, importa salientar que em Espanha, logo que houve uma mudança de ciclo político e o primeiro-ministro José Luís Rodríguez Zapatero, a primeira coisa que fez foi retirar do Afeganistão, do Iraque, peço desculpa, retirar do Iraque, independente daquela que fosse a opinião de outros aliados. E, portanto, eu creio que essa ideia de que se os aliados mandam temos que ir, tipo Maria vai com as outras, eu creio que não deve ser assim. Do nosso ponto de vista, não pode deixar de haver uma decisão soberana do nosso país sobre se nos envolvemos ou não, porque os aliados podem nem sempre ter razão. E isso tem sempre que se admitir. Agora, importa-se lembrar o que foi dito aqui sempre sobre a missão. Sempre. Discutimos aqui muitas vezes a presença da participação de Portugal no Afeganistão. O que é que nos era dito? Bom, e aí por governos PS, governos PSD e CDS. Que era uma missão, aliás, como a expressão utilizada há pouco o Sr. Deputado Lara Martins, o Ministro, nation building. Era em nome dos mais elevados valores. E aí de quem questionasse a bondade dessa missão. O que é que nós ouvimos do Presidente Biden quando anunciou a retirada abrupta? Não era isso, nada disso que estava em causa. Não era nada disso. Era apenas evitar que houvesse atentados nos Estados Unidos. Quanto ao resto, os Estados Unidos não exportam a democracia. Nós já sabíamos isso. Mas ele reconheceu isso com todas as letras. Ora, a pergunta que se impõe é esta. O Sr. Ministro não acha que os aliados foram traídos? Que, afinal de contas, aquilo com que justificaram aos respectivos povos a participação no Afeganistão, afinal, estava a ser negada com todas as letras, no fundo, pelos Estados Unidos, pelo país que envolveu, que decidiu esse envolvimento. Afinal, não era nada disso. Afinal, não fomos defender nenhum interesse, nem da humanidade, nem do nosso país. Afinal, fomos defender um interesse estrito dos Estados Unidos. E eu creio que esse reconhecimento é importante. Eu sentir-me atraído, se alguma vez tivesse acreditado na bondade dessas intenções, e a pergunta que faço é se o Sr. Ministro, enquanto responsável pela defesa nacional de um país aliado, se não se sente traído. Agora, o tempo vai avançando, e avançou mesmo, mas queria só colocar mais uma questão que é esta. Foi preciso 20 anos para perceber que o Sr. Ministro, isto não foi uma derrota. Então eu pergunto para o Sr. Ministro o que é que era preciso para ter sido uma derrota. Mas foi preciso 20 anos para perceber tudo isto, a cleptocracia, para perceber que nada estava a resultar, para perceber que no dia em que se decidisse a retirada, os talibãs regressariam de imediato. Ou seja, nunca houve uma discussão sobre isso ao longo destes 20 anos. Foi preciso chegar ao segundo semestre de 2021 para perceber o que é que ali estava e que afinal de contas, os tais propósitos não estavam a ser alcançados. Para já, termino por agora, para não abusar do tempo, dado que há uma segunda ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Quero insistir aqui claramente de que tanto a entrada como a saída foram decisões soberanas. Efetivamente, há um dever de solidariedade perante um ataque a um aliado, e isso está no conhecido artigo 5º. Agora, esse dever de solidariedade, em primeiro lugar, tem a ver com um ataque. Em segundo lugar, tem de ser objeto de reflexão soberana por cada país e não tenho presente se todos os membros da NATO participaram, mas de qualquer maneira todos terão tomado a sua decisão e insisto também que foi a decisão correta em 2001 perante os atentados de 11 de setembro
de estarmos lado a lado com os americanos na resposta que era necessária, nomeadamente atendendo à proteção dada pelo regime talibã para a Al-Qaeda. A saída também foi uma decisão soberana. Foi, Sr. Deputado, poderá ver, foi uma decisão ligeiramente diferenciada daquilo que foi o calendário estabelecido pela NATO para terminar a sua própria missão. Isto é, nós decidimos no final do ano passado que já não havia circunstâncias para prolongar muito mais a nossa participação, naturalmente que, atendendo às importantes funções desempenhadas pela nossa QRF no aeroporto, não faria sentido nenhum retirarmos rapidamente, mas tomámos a decisão e comunicámos essa decisão em fevereiro, creio, perdão, eu posso estar enganado, mas no final do ano ou início deste ano, essa decisão de retirada um pouco antes daquilo que estava estabelecido como o calendário. Posteriormente, atendendo à dificuldade que havia em encontrar forma de substituir o papel da QRF portuguesa no aeroporto, acedemos em ficar mais 2 meses, mas já não havia forças portuguesas em Cabul quando o regime colapsa. Já tínhamos saído. Foi uma decisão soberana, não foi uma decisão coletiva. E, portanto, a soberania das nossas decisões não está em causa por participarmos em organizações internacionais. Ninguém que não os legítimos decisores estabelecidos pela Constituição portuguesa toma decisões sobre as nossas forças no estrangeiro. Em relação à comparação com o Iraque, julgo que é inteiramente inapropriada. O Iraque foi uma guerra desejada pela então administração Bush nos Estados Unidos. Foi uma guerra que, em meu entender, foi não só absolutamente desnecessária, como uma guerra que provocou desequilíbrios tremendos e vivemos ainda com os frutos podres dessa decisão em 2003. E, muito bem, na altura, o Presidente Jorge Sampaio evitou que forças portuguesas participassem na guerra no Iraque. Posteriormente, houve, de facto, forças nacionais destacadas portuguesas no Iraque, atendendo à situação criada e com o intuito, já com o mandato das Nações Unidas, com o intuito, coisa que a invasão do Iraque em 2003 não teve, mandato das Nações Unidas, com o intuito, portanto, de ajudar a pacificar e a estabilizar uma situação extremamente nociva para a região e para também, conseguinte, para a Europa. Portanto, mas sempre as decisões foram tomadas de forma soberana, de acordo com as nossas tramitações constitucionais. Portanto, eu creio que vale a pena aqui refletirmos sobre o facto de podermos, através das nossas alianças, no nosso sistema de participação em parcerias internacionais, podemos e exercemos a nossa soberania. E, aliás, tem a enorme vantagem de também proteger os nossos interesses quando e se eles forem postos em causa de forma significativa. Efetivamente, eu penso que o Presidente Biden não tem razão ao dizer que o nation building nunca foi o objetivo. Isso está expresso na forma como o Conselho de Segurança das Nações Unidas aborda as intervenções. Eu creio que é um exercício de reflexão que ele faz, que tem mais a ver com a retirada em 2021 do que com a análise daquilo que foram 2 décadas. E penso que basta ler a documentação internacional, e particularmente as resoluções das Nações Unidas, para perceber isso, e esse foi o trabalho em que as forças
portuguesas, entre muitas outras, estiveram envolvidas durante estas 2 décadas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra, por favor. CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento e cumprimentar o Sr. Ministro da Defesa Nacional e, em primeiro lugar, agradecer a exposição, portanto, que foi feita por parte do Sr. Ministro e saudar aqui o relatório apresentado, relatório sobre o fim de missão e o envolvimento dos contingentes militares portugueses no estrangeiro, portanto, mais concretamente especial das Forças Armadas Portuguesas aqui no Afeganistão. Em primeiro lugar, portanto, o CDS queria e pretende destacar a participação extraordinária e o empenho das Forças Armadas Portuguesas, portanto, dos 3 ramos, nas missões nos estrangeiros, nos contingentes da NATO, em especial também no Afeganistão, e dos 400 ou dos 4.620 militares dos 3 ramos. Poderemos afirmar que o balanço das missões é um balanço, portanto, positivo, missão por parte dos militares portugueses, mas também dos nossos aliados, portanto, contrariamente àquilo que de facto foi aqui dito por parte da esquerda, mas não podemos deixar, e também foi alertado aqui por parte do Sr. Ministro, no que respeita, portanto, à evacuação, poderemos dizer que foi um pouco precipitada e mesmo desorganizada, e foi, de facto, uma missão de elevado risco, onde o caos era total. Eu pretendia deixar, portanto, nesta primeira ronda, colocar ao Sr. Ministro, portanto, 4 ou 5 questões. Uma delas, portanto, diz respeito a qual é que era o plano que o Governo tem, portanto, para ajudar a retirar os afegãos, portanto, do grupo dos 116 são identificados como prioritários, mas sendo a sua grande maioria, portanto, intérpretes, que não conseguimos resgatar e que continuam, portanto, no Afeganistão. Portanto, quantos são? Porque não os conseguimos, de facto, resgatar, se tratou, portanto, de uma falta tanto de capacidade, portanto, de ação ou não, mas também deixar, e sendo que Portugal definiu nas suas prioridades, na sua participação no African National Army Trust Fund em 2020 e previu manter também a ajuda até 2024, como foi aqui já referenciado, e tendo em conta agora a tomada de poder por parte dos talibãs, se houve alguma atualização nessa participação e nessas mesmas prioridades. E também deixar outra pergunta, o que foi feito desde o passado dia 15 de agosto para preparar o resgate dos nossos, portanto, intérpretes, portanto, que, como já salientei. Deixar uma nota também relativamente aos refugiados, portanto, que Portugal que recebeu, portanto, ao abrigo, portanto, da nossa participação na missão de resgate de serviço da ação externa, portanto, da União Europeia. Resta saber qual o rastreio, ou se existe algum rastreio, o que foi feito, portanto, a esses mesmos refugiados. E era para já, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, e aproveito para felicitar pela sua vitória eleitoral no passado domingo. Em relação às perguntas específicas que coloca, nós estabelecemos desde o princípio que Portugal tinha um dever moral de receber em Portugal aqueles que tinham colaborado com as Forças Nacionais Destacadas Portuguesas e que estavam naturalmente em perigo de vida exatamente por esse facto. Isto é, eles arriscaram a sua vida para trabalhar com as nossas forças e, portanto, temos esse dever moral. De apoiá-los a eles e às famílias. A equipa de 4 militares que foi no 26 a 28, salvo erro, de agosto que esteve lá em Cabul, fez um trabalho absolutamente notável em circunstâncias de enorme dificuldade, Eu acompanhei a minuto essa missão e, de facto, as dificuldades por vezes pareciam insuperáveis, mas eles encontraram várias soluções que permitiram trazer naquela altura 56 pessoas daquele universo inicial de 116, que entretanto depois aumentou para 139, porque outros nomes se acrescentaram, e nós temos hoje em dia
Estou aqui a olhar para as minhas notas porque, enfim, estes números evoluem todos os dias praticamente e para lhe dar os números exatos de hoje, nós temos hoje identificadas 19 famílias com um total de 72 pessoas que ainda estão em Cabul, ou enfim, no Afeganistão, não estarão todas em Cabul, para retirar. Neste momento, estamos em contacto dessas 72 com 45, 27 não responderam ao último contacto, mas continuaremos a procurar contactá-las. Portanto, essas famílias estão todas geolocalizadas, pelo menos até à data do último contacto, e nós estamos atualmente num período de incerteza. Elas estão, para já, bem, mas estamos, tal como os outros aliados, a procurar oportunidades para ajudá-las a sair. Calcula-se que serão cerca de 1.800 pessoas em circunstâncias semelhantes para o conjunto de países da NATO. E, portanto, dessas 1.800, cerca de 72 têm as portas abertas se quiserem vir para Portugal e quando houver condições para isso. Como se sabe, atualmente há um diálogo com o regime através do Qatar, através da Turquia, que mantém contactos com o regime talibã, no sentido de procurar criar condições para que possam sair. Nós já recebemos aqui 197, como tive a ocasião de referir, e que estão todas a ser acompanhadas. Falou, Sr. Deputado, em rastreio, sabemos onde estão todas essas pessoas, até porque a sua documentação está a ser processada e, naturalmente, também precisam de apoio nestes tempos iniciais de instalação em Portugal. Portanto, sabemos onde estão todas as pessoas. Não se coloca em cima da mesa qualquer ideia de um resgate militar. Naturalmente que as nossas Forças Armadas fazem planos de contingência para todas as possibilidades, mas no âmbito da NATO e no âmbito, enfim, dos nossos aliados, não há nenhum tipo de planeamento para uma extração por via militar. Aquilo que se pretende é, através do diálogo com o regime que, esperemos, quererá mostrar alguma boa vontade, que crie condições para a saída. E sabemos também que há alguns que têm saído pelo seu próprio pé, literalmente, atravessando fronteiras, e em alguns casos também conseguiram entrar em contacto com autoridades portuguesas e fazer o seu caminho para Portugal, apoiados devidamente. Eu não quero dar mais pormenores do que isso, para não pôr em perigo nem esses que fizeram essa viagem, nem aqueles que ainda lá estão, mas aquilo que lhe posso garantir é que a nossa postura é de considerarmos que continuamos a ter esse dever moral de apoio àqueles que nos apoiaram e que as portas estão abertas aqui em Portugal para a sua vinda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ora, concluímos a primeira ronda de questões. Quais são os seus deputados que desejam intervir na segunda ronda? Sra. Deputada Miguel, Sra. Deputada... Todos, portanto. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, por favor, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu aproveito esta oportunidade, porque procurei cumprir rigorosamente o tempo da primeira ronda, sabendo que existiam duas outras, para realçar aqui e destacar aqui uma das características que já em tempos o referi aqui por diversas vezes, relativamente às nossas forças nacionais destacadas e à importância e ao impacto que os militares portugueses têm no estrangeiro, como armas de política externa e, portanto, o seu entrosamento e o seu envolvimento com as comunidades locais é sempre de assinalizar, e eu julgo que, finalizada esta missão de 2 décadas, importa destacar
aqui aquilo que mais, de alguma forma, caracteriza o envolvimento dos militares portugueses. E realmente tem sido unânime salientar que as unidades portuguesas foram das que mais rapidamente se adaptaram às características da sociedade e cultura afegã, e o que permitiu realmente uma maior facilidade no cumprimento da missão, em especial quando essa dependia da ligação e criação de laços pessoais e profissionais com elementos militares e civis afegãos. No fundo, o respeito pelo modo de ser e agir afegão, não é? Sem o procurarmos alterar, a tentativa de conhecer e fazer uso, mesmo que limitado, da língua local, o acompanhamento físico dos mentorados, por mais difícil que este pudesse apresentar. Portanto, há aqui um aspecto que é de valorizar e, portanto, aproveito hoje também este momento para sinalizar realmente a importância que o valor cultural tem e esse respeito que os militares portugueses têm quando entram nestes cenários. Gostaria de aproveitar esta oportunidade porque levantou-se aqui alguma questão relativamente a umas declarações que o Sr. Ministro fez em tempos a propósito do número de mulheres que os refugiados poderiam trazer, portanto que serão admitidas uma das mulheres. Entretanto, o Sr. Ministro disse que terá sido um critério da NATO. Já vieram notícias, no fundo, a dizer que a NATO deixou esse critério aos países, portanto eu pedi-lhe que, no fundo, aproveitasse este momento para esclarecer realmente esta situação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Em primeiro lugar, gostaria, enquanto Ministro da Defesa Nacional, de dizer que subscrevo inteiramente e agradeço a forma como valorizou as nossas Forças Armadas, a descrição que faz da sua capacidade de interação, de relacionamento com as populações locais, nos diversos sítios onde estão e que também caracterizou a presença ao longo de 20 anos no Afeganistão. Sobre esta questão que referiu, há duas matérias que, enfim, obviamente relacionadas, mas que requerem um tratamento diferente. Em primeiro lugar, estabelecimento de critérios no âmbito da NATO. A NATO não estabelece esses critérios, são critérios que cada país estabelece conforme entende. O que acontece é que, num cenário de intensidade e pressão de decisão, naquelas horas, naqueles dias em que cada país, cada aliado em Cabul, ou presente em Cabul, procurava fazer com que os seus nacionais e também afegãos que tivessem alguma ligação às suas forças pudessem sair do país, julgou-se conveniente em Bruxelas estabelecer um diálogo no sentido de procurar alguma harmonização. Essa harmonização é inteiramente voluntária, na medida em que cabe a cada país. No entanto, aquilo que se estabeleceu naquela altura foi a ideia de que seria apropriado tomar essa decisão em relação a crianças, enfim, filhos até aos 21 anos de idade, que seria o limite, e a ideia de que haveria só uma mulher. A noção de família no Afeganistão é diferente em cada sociedade, em cada cultura, e só para dar um exemplo, num primeiro contacto com uma das pessoas que trabalhou connosco, ele apresentou uma lista de 40 familiares que gostaria de trazer. E é evidente que alguns eram familiares mais remotos e outros que nem sei se eram bem família, na nossa acessão da palavra. Portanto, estabelecendo o critério, nós decidimos que fazia sentido adotar aquilo que tinha sido equacionado em Bruxelas nesse diálogo. Acontece, no entanto, que em relação à questão do número de mulheres, a questão é inteiramente teórica, porque os nossos contactos, aqueles que trabalharam connosco,
enfim, são todos mais ocidentalizados e, portanto, nós nunca tivemos nenhum caso em que fosse necessário dizer só vem uma mulher. Nem sei se algum outro país se confrontou com essa questão. Portanto, é uma questão que eu percebo que tenha sido objeto de algum debate no seio da opinião pública, mas na realidade é um debate inteiramente abstrato, porque nunca se colocou de forma prática. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Lara Martinho, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de facto, este trágico desfecho da situação no Afeganistão gerou uma crise humanitária que, segundo os dados das Nações Unidas, afeta cerca de 18 milhões de pessoas, é cerca de metade da população do país. A tomada de Cabul pelos talibã e a consequente tomada de poder no país gerou também uma onda muito grande de refugiados, de pessoas vulneráveis e desprotegidas sem precedentes, uma verdadeira catástrofe humanitária. E desde a primeira hora, Portugal mostrou-se disponível para integrar a operação da União Europeia e da NATO para proteger os cidadãos no Afeganistão, mas também desde a primeira hora Portugal informou as autoridades da União Europeia, da NATO e das Nações Unidas da sua disponibilidade para apoiar e para receber esses refugiados afegãos no nosso território. Portanto, o nosso grupo parlamentar não podia deixar de assinalar aqui hoje este facto, saudando o governo português também pela posição imediata e inequívoca que assumiu quanto aos refugiados afegãos. E nós consideramos que esta deve ser a postura de qualquer Estado europeu, é este o exemplo que todos devem adotar, o de estar na linha da frente da defesa dos direitos dos migrantes e refugiados, neste caso tão grave como é o do Afeganistão, defendendo a proteção destas pessoas da guerra, da intolerância, da perseguição política ou religiosa. E devemos trabalhar com todo o empenho na sua inclusão também na nossa sociedade, neste contexto particularmente evidente de crescimento dos movimentos de refugiados protagonizado pela vaga de refugiados afegãos. Devemos, enquanto europeus, prosseguir as políticas e os valores humanistas de proteção e solidariedade, esforço que é fundamental ser feito com uma forte cooperação europeia na procura de capacidade de resposta adequada à escala deste desafio emergente. Portugal é um país que tem estado ao lado dos refugiados e imigrantes em situação de desproteção e que procuram uma vida melhor, e assim devem estar, no nosso entender, todos os países europeus unidos contra quem sustente posições racistas, xenófobas ou demagógicas que passam pela exploração de sentimentos básicos e egoístas nas nossas sociedades e que não devemos nunca tolerar. O Sr. Ministro já aqui evidenciou o número de famílias que têm geolocalizadas, referenciadas, e também do trabalho que, aliás, do número também de pessoas que são cerca de 1.800 dos vários aliados e, portanto, que terão com o objetivo é que possa-se retirá-los do Afeganistão. As minhas questões seriam no sentido de qual tem sido a articulação que tem sido feita no âmbito da União Europeia, também no âmbito da NATO, no sentido de retirar estas famílias do Afeganistão. E voltava também a uma pergunta que fiz no início, portanto, na primeira ronda, que tem a ver com o impacto desta saída do Afeganistão. Que impacto é que poderá ter, de facto, na redefinição das orientações de política externa e de segurança da União Europeia e na própria revisão do conceito estratégico da NATO? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martins. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Em relação à questão da catástrofe humanitária e daquilo que é a nossa postura face a esta situação, eu penso que há uma distinção que é agora necessário, que devemos desenvolver e que diz respeito por um lado, a obrigação que temos face àqueles que trabalharam com as Forças Nacionais Destacadas Portuguesas, apoiaram-nas e até por isso mesmo serão objeto de retaliação por parte dos talibã, e esses não há qualquer dúvida. Em relação àqueles que previsivelmente sairão do Afeganistão, e recordemos, aliás, que antes da queda de Cabul, já uma grande percentagem dos refugiados, dos imigrantes que chegavam
à Europa, que chegavam à Grécia, à Itália, eram já provenientes do Afeganistão. E, portanto, a situação catastrófica do ponto de vista humanitário que se vive no Afeganistão seguramente que terá impactos em termos de vagas de imigrantes e, quanto a isso, o nosso entendimento é que deve haver uma concertação europeia. Claro que se um ou dois países bloquearem essa concertação europeia, os outros devem avançar em conjunto, devemos avançar com aqueles que estão disponíveis para avançar, exatamente com esse conjunto de valores e de princípios que nos norteiam. Mas essa é matéria mais para o meu colega da Administração Interna e também a minha colega Ministra do Estado e da Presidência. Sobre a questão do impacto sobre a articulação União Europeia-NATO e o impacto sobre a bússola estratégica que se está a desenvolver. Sem dúvida que a queda de Cabul, a forma como se processou e a constatação de que a União Europeia pode ter interesses e valores que quer defender e quer proteger e defender e promover internacionalmente que outros não estão interessados em subscrever e apoiar militarmente. Essa constatação reforça manifestamente a ideia de que a União Europeia tem de ter capacidade militar própria para acionar quando necessário. Por exemplo, houve naqueles dias de agosto muitos que disseram que a União Europeia, seria pena a União Europeia não ter capacidade própria para segurar o aeroporto de Cabul, que manifestamente não tinha. Eu creio que, tanto em termos da capacidade de planeamento, comando e controle na União Europeia, como em termos da identificação de formas de mobilizar rapidamente recursos militares, que temos de fazer isso refletir na bússola estratégica que está em vias de ser elaborado. Por outro lado, associado a isso está a necessidade do reforço do diálogo União Europeia-NATO, instituições que nós entendemos como complementares e não concorrenciais em termos de segurança e defesa de Portugal e de segurança e defesa do espaço euroatlântico. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradecendo as respostas que me dei à primeira ronda, se me permite, vou voltar um bocadinho atrás. Portanto, como eu tinha dito antes, um dos objetivos, portanto, da presença das forças estrangeiras, onde se inclui Portugal, no Afeganistão, era, efetivamente, apoiar o Governo na Estratégia Nacional do controle de drogas. Mas o que se sabe é que, ao longo destes últimos 20 anos, o Afeganistão reforçou a sua posição como o maior produtor de ópio, gerando 90% da receita mundial. E a partir de 2001, enfim, quando os talibãs saíram do poder, essa produção foi sempre aumentando. Tornou-se até um sucesso com a ocupação da NATO. Isto é, a sua produção mais que triplicou, portanto, a área utilizada para o ópio. Por exemplo, eu tenho aqui até um gráfico que foi produzido, cuja fonte é a BBC, repare, em 2001, portanto, há 0 hectares de produção de ópio, mas progressivamente vamos tendo 100 mil hectares, 150 mil, 200 mil, chega a 300 mil hectares em 2018 de ópio produzido. Enfim, mas será que a NATO, Sr. Ministro, não sabia desta área cultivada, desta produção enorme de ópio? Ou será que também aqui a NATO fechou os olhos a esta situação? E Portugal, também fazendo parte das tropas da NATO, o que eu perguntava era se o Sr. Ministro, o Governo, alguma vez falou nisto, se teve conhecimento, se não teve, se isto foi abordado, se não foi, que, enfim, veja-se que é uma produção enorme relativamente a esta matéria. Outra questão, Sr. Ministro, que também queria deixar aqui nesta segunda ronda, e voltando um pouco, também peço que já foi abordado, se as pessoas, enfim, foram não todas retiradas, mas qual é o ponto da situação atual que temos, qual é o número de refugiados que Portugal devia retirar e que não retirou? E, finalmente, uma última pergunta. Considerando
o que se passou no Afeganistão, onde Portugal participa no âmbito das FNDs, sem dúvida, é se o governo português vai ou não retirar as devidas ilações e até repensar a sua posição no âmbito das missões das Forças Nacionais Destacadas noutros territórios. Falo até, por exemplo, do Mali, da República Centro-Africana, considerando que, enfim, há níveis de corrupção e outros pontos negativos que nós sabemos. A própria posição da França, não é? Quem sabe lá se a França... Aliás, parece que ou retirou ou irá retirar-se do Mali. Enfim, se Portugal tem isto em cima da mesa e se reconsidera, enfim, rever a sua posição relativamente a esta matéria. Era só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Ministro tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Em relação à questão do controle de drogas, eu penso que não é correto apontarmos tudo o que está mal e imediatamente dizer que é culpa da NATO. A situação em 2001 no Afeganistão e o regime, segundo, enfim, o pouco que sei sobre o regime talibã, antes de 2001, estimulou a produção, permitiu a produção de ópio. Que tenha havido continuidade de produção, até aumento de produção, e eu desconheço, eu dou de barato aquilo que a informação que nos traz, porque não tenho outra informação sobre a matéria, mas não deve ser entendida como culpa da NATO. Não eram seguramente as forças da NATO que estavam a cultivar a droga no Afeganistão. É preciso também olhar para aquilo que foram os mandatos das missões da NATO, mandatos dados pelo Conselho de Segurança, e foram mandatos diferentes. O UNAMA tinha um mandato relacionado à missão das Nações Unidas, um mandato relacionado com, enfim, a organização de eleições e a criação de condições de estabilidade que não teve sucesso nas instituições estatais do Afeganistão, que obviamente teriam responsabilidade primordial por esse tipo de problema. A RSM tinha essencialmente como responsabilidade, claramente falhada, a criação de capacidade militar nas Forças Armadas afegãs que permitissem que funcionassem como um pilar de segurança do Estado e não fazer o controle do tráfico de droga, que é evidentemente um flagelo e que, enfim, tudo indica que debaixo dos talibã também não será algo com que esse regime se preocupe. Sobre o número de refugiados que ainda estão no Afeganistão, Sr. Deputado, eu tinha dado há pouco o número, o que é, nós temos 19 famílias comportando 72 pessoas que estão na nossa lista como sendo pessoas que apoiaram as Forças Nacionais Portuguesas e que, portanto, nós receberemos em Portugal. Há uma outra lista de civis que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem, enfim, e que inclui, enfim, vários outros tipos de personagem e, enfim, pessoas que, por uma razão ou outra, estaremos disponíveis para receber. Sobre essa outra lista, enfim, não tenho informação precisa, é a lista do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós estamos em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, apenas neste caso, para efeitos de incorporação das nossas 19 famílias. E sobre a questão das ilações a tirar, aqui diria, embora esteja, me permite mais uns segundos, Sr. Deputado, só para dizer que há em curso um processo duplo na NATO de lições aprendidas no ponto de vista militar e do ponto de vista estratégico ou político. Do ponto de vista militar é um processo habitual e que está em curso e, aliás, baseado aqui em Monsanto, na unidade de lições aprendidas da NATO. Sobre a questão política,
de lições aprendidas políticas, eu creio que haverá conclusões a apresentar à reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros em dezembro e seguramente que essas conclusões alimentarão um processo de reflexão sobre o conceito estratégico da NATO a adotar em 2022. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Filipe, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Eu há pouco perguntei ao Sr. Ministro se não se tenha sentido traído pelos Estados Unidos, não enquanto pessoalmente, evidentemente, mas enquanto representante de um Estado que participou nestas missões. É que o Sr. Ministro já falou muito na solidariedade entre os aliados. Eu pergunto se acha que os Estados Unidos foram solidários com os seus aliados. Porque relativamente aos afegãos, todos os que conseguem obter refúgio fora do Afeganistão se sentem traídos. É o que todos dizem, é que foram traídos. E acha que os Estados Unidos foram solidários com os seus aliados, quando até nesta retirada, para já, com o que disseram relativamente, o Ministro admitiu essa contradição entre o que sempre foi dito sobre a natureza das missões e os seus objetivos e o que foi dito agora pelo Presidente Joe Biden. Mas se acha que os Estados Unidos foram solidários com os seus aliados até na retirada, quando, olhando à vista desarmada, parece que a retirada dos norte-americanos foi mais combinada com os talibãs do que com os seus aliados, porque, enfim, andaram países da União Europeia, enfim, até a pedir que esperassem mais 1 ou 2 dias e os Estados Unidos nem isso. Ou seja, portanto, pergunto se acha que os Estados Unidos foram solidários com os demais aliados na NATO, nesta missão, ao longo da missão e também na forma como terminaram. Depois, a outra questão é, o Sr. Ministro admitiu que nós não podemos substituir-nos aos locais na construção, enfim, das suas sociedades, dos seus regimes. Mas a pergunta é se só agora é que se percebeu isso. Se isso não era claro, ou seja, ou será que... Bem, aparentemente não, porque sempre discutíamos aqui esta questão, apesar de já toda a gente saber e de correr o mundo notícias de que estávamos perante um narco-estado, de que estávamos perante uma cleptocracia, que estávamos perante, quando havia processos eleitorais, estávamos perante uma caricatura de grotesca democracia, isso era sabido, mas nunca era admitido, claramente. Ou seja, estávamos, de facto, a construir uma nação com dificuldades, é certo, mas estávamos a fazer caminho. Agora verificamos que afinal era um castelo de cartas, ou seja, um piparote caiu tudo. E eu pergunto se não havia noção disso, ou seja, se não houvesse agora esta decisão norte-americana de retirar abruptamente, enfim, nós iríamos continuar eternamente por aí. A minha última questão é esta. O Sr. Ministro fugiu à palavra derrota. Disse há pouco que não considerava uma derrota. Então tenho que perguntar, por exemplo, ao contrário, então considera o quê? Nós sabemos que há vitórias, há empates e há derrotas. Eu creio que vitória não terá sido, um empate também só com muito boa vontade. E, portanto, eu gostaria de saber, e perguntei-lhe há pouco, se isto não é uma derrota, o que é que era preciso para que fosse? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Ministro da Defesa Nacional, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos lá ver. Aquilo que se passou durante 20 anos foi, sem dúvida nenhuma, um exercício de solidariedade em relação aos Estados Unidos, e solidariedade dos Estados Unidos em relação aos seus aliados é algo que ocorre e tem ocorrido ao longo das últimas 7 décadas no âmbito da NATO. Em saída das missões, da missão da NATO, agora no final destas 2 décadas, foi uma saída profundamente atabalhoada, desorganizada, mas não há aqui nenhum indicador de falta de solidariedade. O que há é um processo que saiu fora do controle e que, nesse quadro algo caótico, que se cristalizou em agosto de 2021, cada um fez aquilo que pôde, olhando para as suas necessidades e olhando também para as necessidades dos outros. Os Estados Unidos apoiaram muitos outros países na retirada dos seus nacionais e na retirada de pessoas que eram valorizadas por essas forças de outros países e, portanto, houve a solidariedade possível num quadro de grande desorganização. E, portanto, não vejo de todo como sendo adequada a ideia de uma traição americana. Julgo, no entanto, que se cometeu um erro grave
em fevereiro de 2020, ao negociar uma saída unilateralmente, numa perspectiva da aliança, unilateralmente, com os talibã, também como únicos representantes dos afegãos. Quanto ao mais, Sr. Deputado, eu julgo que a ideia de que a geopolítica se pode resumir à linguagem do totobola, do 1x2, em que há uma vitória, um empate ou uma derrota, é profundamente redutor e não lhe farei nunca a injustiça de pensar que é assim que equaciona tudo aquilo que se passa no mundo. Aquilo que aconteceu no Afeganistão obriga-nos a uma reflexão profunda sobre o tipo de missão, sobre os objetivos que são estabelecidos e sobre a nossa obrigação enquanto aliados de encetarmos um processo sistemático e permanente de diálogo honesto e lúcido. Se me pergunta se não houve esse processo de diálogo honesto e lúcido ao longo destes 20 anos, manifestamente que faltou, particularmente nestes últimos 3 ou 4 anos, faltou que a NATO funcionasse como uma plataforma de diálogo lúcido e honesto. E o facto de estarmos à beira do desenvolvimento, por um lado, de um novo conceito estratégico da NATO, por outro lado, da necessidade de uma maior clarificação e articulação entre a União Europeia e a NATO, julgo que nos permitirá colocar essa necessidade no centro das nossas preocupações, e isso estará lá no presente, sem dúvida, nas lições aprendidas que estão agora a ser identificadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também as palavras do Sr. Ministro. Iria destacar novamente o empenho que Portugal teve, o empenho das nossas Forças Armadas, no Afeganistão, todo o nosso contingente, ao longo destes 20 anos, e como disse muito bem o Sr. Ministro, os nossos militares, foram ajudados e tiveram a colaboração, de muitos afegãos. Uns conseguimos, resgatar, outros ainda não aguardam a possibilidade, de vir para Portugal ou para outro país, que possam vir, aliado de Portugal. Daí pedir, o CDS pede, de facto, o empenho que o Sr. Ministro, e do Governo português, de tudo fazer para resgatar estes 72 afegãos, se não conseguirmos, Portugal, que os nossos aliados, consigam, trazer, porque temos, de facto, o dever moral de tudo fazer para estes afegãos que arriscaram as suas vidas e as suas famílias, de trazê-los para Portugal, ou para um país, dos nossos aliados. Deixar também aqui uma nota, e certamente o Governo também terá a aproveitar e a estudar a possibilidade, dos refugiados que já se encontram cá, que já se encontram, em Portugal, através dos contactos que têm, dos contributos também que possam dar, no sentido de ajudar a identificar aqueles que ainda não foram identificados, ou que não tenham sido, ou que não tenham correspondido aos contactos, como o Sr. Ministro, há pouco referenciou. E deixar também uma última nota, concordando, com o Sr. Ministro na primeira intervenção, quando refere que Portugal tem de reforçar o investimento na defesa, tem que reforçar também as parcerias, com os nossos aliados, o CDS, terá certamente, todo o apoio, e todo o apoio por parte, do CDS. O investimento nas nossas Forças Armadas e na nossa defesa, é prioritário, e esperamos, que no próximo, Orçamento de Estado, esse esforço, seja refletido e que haja um reforço significativo, o orçamento, de defesa na sede do próximo Orçamento de Estado. Disse muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Registro a posição do CDS em relação ao compromisso que nós temos com aqueles que trabalharam para nós ou de outra maneira nos apoiaram durante a nossa presença no Afeganistão e sublinho que essa é também a posição do Governo e, portanto, há aqui um compromisso que terá continuidade e que esperemos que se possa transformar num processo de trazer para Portugal, a breve prazo, esses afegãos. Em relação à utilização deste processo infeliz,
como uma plataforma para, a partir daí, reforçarmos as nossas relações de aliança e de parceria na União Europeia e na NATO, eu creio que há boas circunstâncias para que assim seja, exatamente porque tanto a NATO como a União Europeia, como Portugal, estamos agora atualmente no processo de redefinição dos documentos de orientação estratégica, o conceito estratégico na NATO, a bússola estratégica na União Europeia e o nosso próprio conceito estratégico de defesa nacional precisa de ser revisto. E no centro desses documentos, desses 3 documentos, tem de estar a questão das parcerias, porque é absolutamente inverossímil imaginar que os desafios que nós temos em matéria de segurança e defesa possam ser trabalhados, tratados e confrontados de forma unilateral, como se, enfim, orgulhosamente sós, como se dizia antigamente. Quanto ao mais, Sr. Deputado, o Governo está atualmente no processo de elaboração do Orçamento de Estado. Eu tenho a mesma esperança que o Sr. Deputado manifestou e acredito ter a possibilidade daqui por algumas semanas de poder trazer algumas novidades positivas a esse respeito para a Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, quem é que terminamos a segunda ronda? Eu gostaria que os Srs. Deputados, caso pretendam, se inscrevam para a terceira ronda. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, Sr. Deputado António Filipe. É para se inscrever para a terceira ronda que está a fazer sinal, Sr. Deputado. Partido Socialista, não. Sr. Deputado, Bloco de Esquerda, também não. Muito bem. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, tem a palavra, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, apenas dar uma nota. Há pouco, quando falava do orçamento das Forças Nacionais Destacadas, nós sabemos, a questão é que seria pertinente eventualmente não, repartir e alocar o custo de cada missão ao respectivo relatório. Portanto, dito isto, apenas gostaria de saber o seguinte: todo este processo de retirada e de fim da missão decorreu durante a presidência portuguesa do Conselho da União. Gostaria de saber se nos conseguiria dar aqui algum input relativamente ao acompanhamento deste processo, considerando que o Sr. Ministro certamente terá tido um papel relevante, ou pelo menos estando no centro das atenções relativamente a este processo, nos pode dar aqui algum input relativamente a esta questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos. Sr. Deputado António Filipe, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, como diplomata de excelência que é, poupa nas palavras. É evidente que a vida não é um totobola, mas quando nós vemos que foi iniciada uma guerra há 20 anos para expulsar os talibãs do poder e que ao fim de 20 anos de ocupação há uma retirada atabalhoada com os talibãs do poder, enfim, temos que tirar conclusões sobre o balanço dessa guerra e dessas missões. Mas há uma preocupação que é a última que queria deixar nesta reunião. O Sr. Ministro disse que foram cometidos erros, admitiu que foram cometidos erros, e que exigem uma reflexão, mas essa reflexão tem que exigir alguma conclusão. É que não havendo uma conclusão sobre o balanço destes 20 anos e desta guerra, fica a preocupação de que estejamos, enfim, enquanto país, estejamos dispostos a cometer de novo os mesmos erros. Porque o que nós temos visto ao longo das últimas décadas, em termos de política internacional, é uma disposição para cometer sucessivamente erros, não refletindo na experiência que houve de falhanças anteriores. E fico com essa preocupação. Acho que o comedimento com que o Sr. Ministro reconhece os erros cometidos e como alude a uma reflexão, pelo visto ainda inconclusiva, leva a recear que, se outras situações surgirem, possamos cometer os mesmos erros. E gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse, tanto quanto possível, dissipar esta preocupação. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Ministro, faz favor, não tem mais inscrições. Tem 4 minutos para responder aos seus deputados, com alguma tolerância para encerrar, uma vez que é a sua última intervenção. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, efetivamente nós podemos desenvolver essa formatação de futuro em termos dos relatórios a apresentar à Assembleia da República, à Comissão de Defesa Nacional, no final de missões e, enfim, e obviamente no âmbito também das nossos debates anuais em termos do orçamento e da execução orçamental. Sobre a questão da presidência portuguesa da União Europeia e os debates sobre o Afeganistão naquele quadro, não foi matéria de grande discussão no quadro dos ministros da Defesa. Os ministros de Negócios Estrangeiros, naturalmente, que discutiram mais profundamente, porque a União Europeia, esta missão era uma missão da NATO, e a União Europeia, a função que teve e que, enfim, continua de algum modo a ter, é de apoio humanitário e de apoio ao desenvolvimento, atualmente mais exclusivamente apoio humanitário. Portanto, esse apoio da União Europeia era entendido como uma trave mestra do apoio da comunidade internacional para a consolidação, infelizmente falhada, de um regime minimamente democrático e estável no Afeganistão. Portanto, não tenho muito a adiantar sobre as discussões no quadro dos ministros da Defesa da União Europeia. Sobre o Sr. Deputado António Filipe, eu diria que o balanço que se tem de fazer tem de ir para além da constatação do estado de sítio antes e daquilo que é o estado final. Ou seja, não podemos olhar apenas para a existência de um regime talibã em 2001 e a existência de um regime talibã em 2021. Houve 20 anos em que se passou muita coisa, em que o Afeganistão foi transformado, passaram-se seguramente houve muitos episódios lamentáveis, outros episódios dos quais nos podemos orgulhar, e a sociedade afegã não é a mesma. E, portanto, o balanço é muito mais complexo e não pode, enfim, dificilmente permitirá uma conclusão simples sobre que não se deve repetir exatamente o mesmo procedimento. Situações no futuro irão forçosamente ser diferentes. E aquilo que nós temos de compreender é exatamente quais foram os erros, porque se não os fizermos, aí estou inteiramente de acordo consigo, se não os fizermos, arriscamos-nos a repetir os erros. Mas quando falamos em identificar os erros, significa pensar de forma sistemática, lúcida e coerente. E às vezes a lucidez falta porque queremos desenvolver uma determinada narrativa por razões de conveniência conjuntural, e precisamos de entender exatamente quais foram esses erros. Não foi, para mim, um erro termos entrado em 2001 como manifestação de solidariedade em relação a um aliado que tinha sido atacado. Seguramente que, ao longo das 2 décadas, alguns erros terão sido cometidos coletivamente, mas eu creio que, numa perspectiva de Ministro da Defesa Nacional e no que toca à participação das Forças Nacionais destacadas, no que toca à participação também de Portugal nos debates que houve na NATO, que temos muitos motivos de orgulho, não posso usar a palavra satisfação, atendendo àquilo que é a situação hoje no Afeganistão, mas seguramente muitos motivos de orgulho em relação àquilo que foi o desempenho português durante este período. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Srs. Deputados. Creio que tivemos uma reunião muito útil e esperamos criar aqui um bom precedente de apresentação e discussão destes relatórios que são apresentados no final de cada missão e cuja discussão é muito útil para todos e, sobretudo, é uma discussão que é feita publicamente e, por isso, tem também o mérito de permitir a quem se interessa sobre estes assuntos perceber o que é que as forças portuguesas também andam a fazer por esse mundo fora, que umas vezes as coisas correm bem, outras vezes correm menos bem,
mas que participam num esforço coletivo pela segurança internacional, e isso é muito importante. Senhores deputados, terminamos hoje aqui a nossa reunião. Senhor Ministro, muito obrigado. Esperamos vê-lo em breve para a apresentação da proposta de orçamento de Estado. Já sabe que conta ali com o apoio do CDS para aumentar a despesa, que é uma coisa sempre original, mas enfim. Senhores deputados, então, até para a semana. Muito obrigado.